Quero cumprimentar a todos que aqui estão, que estão conosco na internet e na emissora de rádio, com a graça e a paz de nosso Senhor. Quem recebe, diga amém. Estamos vendo pessoas muito queridas de outra cidade, né? Irmão João Cione Neto conosco nesta noite. São todos muito bem-vindos aqui para adorar a Deus e aprendermos da palavra de Deus. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Mateus. Vamos ler novamente o texto que nós estamos usando do Sermão Profético, capítulo 24. Evangelho de Mateus, capítulo 24. Nós vamos ler alguns dos versículos desse capítulo. É um longo capítulo, com 51 versículos. Nós vamos ler alguns apenas. Habitue-se a trazer a sua Bíblia. É tão bom quando você começa a aprender a manusear a palavra de Deus. Eu, quando era menino e fui criado dentro da Igreja Batista, eu me lembro que quando eu tinha 10, 11 anos ali, havia uma disputa que o nosso professor fazia, chamava-se desembainhar espada. Então você pegava a Bíblia e ficava com ela lá em cima, e aí ele dava aqueles textos bem difíceis, Abacuque 2, né, verso 5, né, e você tinha que começar a pensar, onde é que está o Abacuque, no Novo ou no Velho Testamento? Né, então você tinha que conhecer um pouco. E daí, carregar, aí você descia a espada, né, para outra mão aqui, amparava ela nesta mão e já abria a chave, quem achasse levantava a espada. E quem lesse e fizesse mais pontos ganhava prêmio. Foi assim que nós aprendemos a manusear a Bíblia. Graças a Deus por isso. Vamos então, hoje tem outras maneiras da meninada aprender, né? Os tempos são outros, as técnicas são outras, mas o objetivo deve ser sempre o mesmo. Então habitue-se a trazer a sua Bíblia e a manuseá-la. Como diz a palavra de Deus, quando Paulo escreve a Timóteo, que maneje bem a palavra da verdade. Você precisa manejar bem a palavra da verdade, que é a palavra de Deus. Capítulo 24, verso 1. Ora, Jesus, tendo saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrarem os edifícios do templo. Mas ele lhes disse, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não se deixará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando ele sentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo, declara-nos quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Respondeu-lhes Jesus, acautelai-vos, que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e a muitos enganarão. E ouvireis falar de guerra e rumores de guerra. Olhai, não vos perturbeis, porque forçoso é que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Então sereis entregues à tortura e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar e trair-se uns aos outros, e mutuamente se odiarão. Igualmente hão de surgir muitos falsos profetas, e enganarão a muito. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, diz esse verso. Nós vamos começar hoje com este sinal, o multiplicar da iniquidade. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro, em testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Agora verso 32. Aprendei, pois, da figueira sua parábola, quando já o seu ramo se torna tenro e brota folhas, sabei que está próximo o verão.
Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo, mesmo às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas as coisas se cumpram. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Daquele dia e hora, porém, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão só o Pai. Pois como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam. Até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Então, estando 2 homens no campo, será levado um e deixado o outro. Estando 2 mulheres a trabalhar no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Sabei, porém, isso, que se o dono da casa soubesse a que vigília da noite haveria de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque numa hora em que não penseis, virá o Filho do Homem. Até aqui. Irmãos, nós estamos meditando já algumas quintas-feiras sobre os sinais que Jesus enumerou nesse texto que nós lemos e em outros textos da Bíblia também, nos outros evangelhos que relatam o mesmo sermão profético. Mateus é mais completo, por isso a gente usa mais o evangelho de Mateus nesse sermão, mas estão registradas essas palavras nos outros evangelhos também. E nós estamos examinando, assim, os sinais que Jesus diz que quando esses sinais estivessem ocorrendo, que ele estaria muito próximo de retornar para implantar aqui o seu reino. Muita gente não sabe, mas Jesus vai governar pessoalmente, visivelmente, né, aqui na terra, e a partir da cidade de Jerusalém. A Bíblia diz isto. Jerusalém vai ser a sede do governo mundial. Quando eu visitei Jerusalém, a nossa guia, uma judia que falava muito bem português, porque morou no Brasil até os 17 anos, e coube-me naquele dia que nós chegamos em Jerusalém, no dia seguinte, ao sair, fazer o culto lá dentro do ônibus. E eu falei, hoje nós vamos conhecer a futura capital do mundo. E aquela mulher estatelou os olhos em mim, né? Eu nem vi quem me disse, isso foi a Elizabeth, que estava atenta às coisas. E eu comecei a falar então que Jerusalém seria a capital de todos os países da terra. Qualquer pessoa que você perguntasse, no século 21, qual vai ser a cidade mais importante da terra, uns diriam Washington, outros Londres, outros Paris, outros Moscou, né, Pequim na China, mas jamais diriam Jerusalém. E Jerusalém é a cidade principal. Então Jesus encerra seu ministério aqui em Jerusalém, nos falando destas coisas. E nós estamos então vendo sinais que marcariam a vinda de Jesus. Nós já vimos 6 desses sinais, os 3 últimos que nós falamos sobre a fome no mundo, mostramos informações, dados para os irmãos, falamos também de terremotos e falamos das pestes, que é mencionada, esses sinais são mencionados na Bíblia. E hoje nós vamos começar ou continuar a partir do 7º sinal, que é o multiplicar da iniquidade. Jesus disse nesse verso 12 que haveria um período em que a iniquidade iria se multiplicar, ela não iria somar, multiplicar de uma forma geométrica. E por essa razão o amor entre os muitos, entre as pessoas, iria esfriar nessa multiplicação da iniquidade. Irmãos, há alguns anos atrás, vieram ao Brasil 2 juízes da Suprema Corte italiana
fazer uma denúncia às autoridades judiciárias e policiais no Brasil. Eu me lembro muito bem, tenho recorte dos jornais dessa notícia. Esses 2 magistrados italianos vieram para denunciar que as adoções que estavam sendo feitas de crianças e levados para a Europa tinham uma finalidade que o governo brasileiro desconhecia e a justiça brasileira desconhecia. Essas crianças eram adotadas, principalmente aquelas crianças de favelas, aquelas crianças de cor, e eram levadas para a Europa, e lá elas eram assassinadas, e os seus órgãos eram comercializados para implantes e transplantes em crianças europeias. Isso repercutiu de uma maneira terrível, e eles trouxeram provas, porque não se pode fazer uma acusação tão grave sem provas. E trouxeram provas, e por isso a lei de adoção foi mudada no Brasil naquela época, endurecida, né, dificultada para que estrangeiros pudessem adotar criança. Por quê? Porque uma criança retalhada, disseram aqueles magistrados, chegava a apurar até $1,5 milhão de dólares na Europa e nas cercanias ali na Ásia também. Irmãos, isto é o multiplicar da iniquidade. Se isso fere o nosso coração, nos deixa revoltados, você pode imaginar o coração de Deus, que é santo? Por isso haverá juízo sobre a terra. Não tenha dúvida, é sangue inocente que Deus vai cobrar. Que isso é o multiplicar da iniquidade. Nós sabemos, porque existem denúncias e fatos comprovando, por exemplo, no satanismo, o sacrifício de crianças. Por que desaparece tanta criança e nessas últimas décadas tem desaparecido tanta criança? Nós temos que ficar muito atentos com os nossos filhos, com as nossas crianças, porque tem pessoas que fazem isso para sacrificar crianças a Satanás. Você se lembra lá em Guaratuba, aquela ex-esposa de um prefeito, ela e a filha que foram apanhadas, presas, processadas, porque sacrificaram um menino que foi subtraído dos pais nessa circunstância e foi sacrificado a Satanás em rituais satânicos. Você se lembra também, eu tenho que falar essas coisas para você entender, irmãos, que nós estamos vivendo o tempo final. Porque essas notícias às vezes são dadas na televisão e parece que é uma coisa normal e não é. Nós temos que olhar para a palavra de Deus e olhar os fatos, para você saber como a Bíblia se cumpre, como essas profecias se cumprem literalmente. Você se lembra, alguns tempo atrás, a televisão mostrou até a exaustão, aquele menino de 2 anos que tinha 42 agulhas no corpo, que foram colocadas em rituais satânicos, com obras de feitiçaria. Todos se lembram disso, eu creio que refrescando a memória, isto é o multiplicar da iniquidade. Né? Chapas foram feitas, exames foram feitos, né? E constataram isso. E daí começaram a aparecer outros casos, mas me lembro bem desse, de um menino de 2 anos que tinha 42 agulhas, né, enfiadas no seu corpinho. Irmãos, isso é um multiplicar da iniquidade. Pais matando filhos. Você se lembra da Isabela, aquela menina de 5 anos, Isabela Nardoni, que os pais mataram, a madrasta e o pai mataram, foram condenados a mais de 30 anos de cadeia, estão cumprindo penas, e agora essa criança aí no Rio Grande do Sul, Bernardo, né, que também foi morto, né, pelo pai e pela madrasta, essa desgraça que está acontecendo, e no meio aí tem muitas crianças. Se você entrar na internet para pegar dados, você fica horrorizado. Isso é o multiplicar da iniquidade, o amor dos pais. Fazer uma coisa dessa com uma criança indefesa é o multiplicar da iniquidade, é o amor que esfriou, conforme diz a palavra. Pais matando filhos e filhos matando pais. Lembra daquela Susana Rostoff, eu acho que é sobrenome alemão, que matou os pais, ela, e contratou mais alguém, está aí agora para ser liberta, né, depois de cumprir apenas 1/6 da condenação. É uma piada esse negócio.
desse país, as leis desse país beneficiam o criminoso. Eu me lembro bem do meu professor de direito penal, há mais de 40 anos atrás, que dizia: o Código Penal é a carta magna do criminoso. Não é da sociedade, não, é do criminoso. É a Constituição que só protege o bandido nessa terra. E ele é de 1940 e ainda está em vigor. É pais matando filhos, filhos matando pais, isto é o multiplicar da iniquidade. Homicídios sem nenhuma razão, porque um ultrapassa na frente do outro, dá uma fechada, né, ou dá uma batidinha, mata-se sem pestanejar, por qualquer motivo. Isso é o multiplicar da iniquidade. É chacina, chacinas e mais chacinas, que a televisão ultimamente até parou de noticiar de tanta coisa que acontece. E uma das coisas que mais irrita o coração de Deus é o aborto. São milhões de abortos no mundo. São crianças indefesas no ventre que são assassinadas. Isto é o multiplicar da iniquidade. Jesus diz que nos últimos dias, quando ele estivesse para retornar à terra, o amor de muitos, ou dos muitos, iriam se esfriar, o amor, e a iniquidade iria se multiplicar na face da terra. Isso é um sinal claro que Jesus está voltando. Mas há um outro multiplicar que a Bíblia menciona. Abra a tua Bíblia lá no Velho Testamento, no livro de Daniel, no capítulo 12, versículo 4. Livro do profeta Daniel, capítulo 12, nós vamos ver ali um sinal do multiplicar da ciência. A revelação que foi dada a Daniel através do anjo, no encerramento do livro, diz no verso 4: Tu, porém, Daniel, cerra as palavras e sela o livro até o fim dos tempos. Até quando, irmãos? Até o fim dos tempos, ou seja, até o fim dos tempos. Agora veja o sinal que ocorreria então no fim dos tempos. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. É uma profecia que tem mais ou menos 2.600 anos e que está se cumprindo diante dos nossos olhos. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Hoje nós vemos, as pessoas parecem tão inquietas. Eu não gosto de ir em São Paulo. Esses dias eu fui em São Paulo pregar, mas eu disse para o pastor que estava comigo, nós estávamos andando lá em São José do... Não é São José do Rio Preto, não, é São José dos Campos, um outro São José, o dos Campos, e a gente começa a andar e tem que entrar naquele ritmo, parece que todo mundo corre lá, você anda correndo. Eu disse para ele, eu não gosto de vir aqui porque lá na minha cidade eu ando calmo, eu ando tranquilo, quando eu não estou de carro, estou andando a pé, calmo, mas aqui parece que está todo mundo correndo ao mesmo tempo, e se você não correr, te atropelam, né? Te atropelam, é dessa maneira. Mas, irmãos, o multiplicar da ciência e essa correria dos homens é interessante. Um dos maiores inteligências que já teve na Terra foi o cientista Isaac Newton. Isaac Newton era uma das mentes mais privilegiadas que esse mundo já conheceu. Ele é considerado o pai dos cientistas modernos, né, em face dos seus descobrimentos. A lei da gravidade, a mecânica celeste, enfim, tantas descobertas de Newton. Sozinho ele formulou uma matemática inteira, né, a matemática newtoniana. Newton foi uma mente privilegiada. E esse homem era um crente muito fiel a Deus e um leitor assíduo das Escrituras. A maior parte dos seus escritos não são sobre a mecânica celeste, nem a matemática, mas é sobre escatologia. Ele gostava muito desse assunto e ele fazia estudos profundos na palavra de Deus. E ele deixou escrito, dentre lá os seus vários escritos, 60% dos seus escritos são sobre estudos da palavra de Deus. Ele deixou escrito que, ao examinar este versículo, ele disse que no futuro a ciência ia multiplicar tanto, mais tanto, mais tanto, mais tanto,
que o homem seria capaz de viajar a espantosa velocidade de 80 km por hora. Newton deixou isso escrito. Você está rindo? Mas é escrito. Você não anda a 80, você anda a 110, 120 por aí, né? Mas ele deixou isso escrito. E Voltaire, um cético, fanático, crítico das Escrituras, anos mais tarde, olhando para esse escrito de Newton nas suas conferências, ele dizia: veja o que o estudo das Sagradas Escrituras fez à grande mente de Newton, dizia Voltaire. Porque todos nós sabemos que se um dia o homem viajar a 80 km por hora, ele vai ficar sufocado, dizia o Voltaire. Irmãos, o homem não viaja a 80 km por hora. O homem, no multiplicar da ciência, ele dá uma volta em torno da Terra, na estação espacial, a cada 88 minutos. Uma volta no globo terrestre, a mais de 25 mil quilômetros por hora. Ele dá uma volta completa. Isso é o multiplicar da ciência, que é do nosso tempo. Veja bem, o meu avô, meu bisavô, quando ele viajava no lombo do burro. O seu também. Olha o que aconteceu nesse século XX, o multiplicar da ciência. Nós, às vezes, não paramos para pensar nisso, né? O primeiro computador que foi inventado algumas décadas atrás, ele era de válvula. A CPU dele, a central de processamento, era em válvula. Ele precisava de um espaço de 100 metros quadrados para funcionar. Mas era um funcionamento precário. Hoje você põe na ponta do dedo um chip que faz milhões de cálculos em segundos. Isso é o multiplicar da ciência. E a Bíblia diz que no tempo do fim, os homens correriam de um lugar para o outro. Você pega um avião e viaja e vai do outro lado da Terra, né? Quando tinha aquele Concorde, então, né, que era muito mais veloz, depois tiraram, né? Você saía de Paris às 10 horas da manhã e tomava café em Nova York às 9 horas da manhã, porque ele viajava contra o fuso horário. Você saía às 10 da manhã em Paris e tomava café algumas horas depois, às 9 horas da manhã, horário de Nova York. Isso é o multiplicar da ciência. Irmãos, nessas guerras, nós fomos analisar, né, esses satélites espiões, né? Não sei se você já entrou por curiosidade, ou tem no seu computador aquele Google Terra, né, Google Earth. Você acha qualquer coisa, qualquer lugar. Minha casa, esse dia eu estava olhando ela lá de cima, né? Até os detalhes do quintal. Estava tudo lá, né? Tá, aquele programa que era do exército americano é considerado obsoleto, totalmente ultrapassado, por isso liberou para o público. Para nós é uma maravilha, mas aquilo é obsoleto. O que os satélites são capazes de fazer hoje é coisa extraordinária. Você está numa praça lendo a manchete do jornal, o satélite está lendo ali por cima a manchete do jornal e a notícia do jornal em cima de você. Isso é o multiplicar da ciência. São os espiões. Nessas últimas guerras, esse míssil Tomahawk do exército americano, ele é disparado de um navio, percorre 3.000 quilômetros, desviando de monte, montanha, viajando baixinho, e atinge um alvo com uma margem de erro de apenas 30 centímetros. É como se você mirasse na cabeça e acertasse no estômago. 30 centímetros, um míssil de um poder de destruição. Hoje nós temos, irmãos, aviões invisíveis, até mesmo mísseis invisíveis. A Rússia desenvolveu essa tecnologia. A Rússia acaba de explodir aí, testar mísseis, coisas extraordinárias. São notícias espantosas que a Rússia está atualizando seu arsenal nuclear de longo alcance. Disparou mísseis para viajar mais de 5.000 quilômetros, um míssil que pesa
mais de 13 mil toneladas, de 13 mil quilos, melhor dizendo, 13 toneladas. Uma coisa fantástica. Irmãos, você em 1969, portanto, há 45 anos atrás, o homem foi para a Lua. Há 45 anos atrás, esse negócio ficou tão ultrapassado, né? 45, o homem foi para a Lua. Ele pisou na Lua, não foi uma vez só, foram 8 vezes, 8 viagens à Lua. Hoje nós temos sondas no planeta Marte, nós temos sondas viajando por esse espaço já fora do sistema solar, né, perdido nesse espaço infinito, aí fazendo pesquisas, sondas fotografando o solo de Marte, o Sol, com detalhes, coletando informações. Se você entrar na internet, for ver as fotos tiradas pelo telescópio Hubble, que já está ultrapassado, que tem outros telescópios melhores até do que o Hubble, você vai ficar então maravilhado de ver o alcance que aquelas lentes têm, né, para fotografar o universo. Mas vamos olhar na área da biologia. Você se lembra da ovelha Dolly? Em 1997, clonaram pela primeira vez um animal, né, a ovelha Dolly, que foi capa de manchete de todas as principais revistas do mundo. É um fato raro, porque só um acontecimento que engloba todo o globo, dá manchete de primeira capa para todas as principais revistas do mundo. E não foi aqui diferente. A Veja publicou a foto da Dolly. Agora é possível clonar o ser humano. Depois veio a Polly, logo em seguida clonaram mais uma. E hoje clonam um bezerro, clonam isso, clonam aquilo, e estão fazendo clonagem dentro de um projeto de clonar o ser humano. Isso é o multiplicar da ciência. Isso em 97 para cá, em 16, 17 anos. Veja bem, em 2003 foi feito o estudo do genoma humano. Foi feito um mapeamento para descobrir a origem da vida, e o homem conseguiu fazer isso. O diretor desse projeto era um homem muito crente, Dr. Francis Collins, americano. Ele chefiou toda a pesquisa do genoma humano. Mais de 3 bilhões de genes humanos foram mapeados, né? E ele depois escreveu um livro, alguém me deu esse livro, uma médica me deu esse livro, chama-se A Linguagem de Deus. E ele fala sobre essas descobertas e a maravilha. Isso em 2003, já tem mais de 10 anos que clonaram, ou melhor, que mapearam todo o genes humano, ou seja, o código da vida. As pesquisas atuais com células-tronco, quanta coisa tem. Irmãos, todo o conhecimento científico se renova a cada 5 anos. De 3 a 5 anos. Então, aquelas coisas que você aprendeu lá no colégio, já está tudo superado. A parte científica, né, já está praticamente superada. Em algumas áreas, renova-se de 6 em 6 meses, como é o caso da computação. Está para ser descoberto ou aperfeiçoado o chamado computador quântico. O computador quântico vai deixar todos os computadores, os supercomputadores, e os pequenos, os grandes, os maiores, tudo como se fosse da idade da pedra. Está na iminência de ser aperfeiçoado o computador quântico, né, usando a física quântica. Então, irmãos, isso é o multiplicar da ciência. Ao multiplicar da iniquidade, o multiplicar da ciência. Mas a Bíblia fala, e eu queria que você abrisse também comigo, em Lucas 17, Jesus, nesse mesmo sermão profético, agora registrado por Lucas, no capítulo 17, nos versos 26 em diante, Jesus fala assim: como aconteceu nos dias de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca
e veio o dilúvio e os destruiu a todos. Como também, da mesma forma, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os destruiu a todos. Agora olha o que Jesus diz no verso 30. Assim será também no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. O que Jesus está dizendo aqui nesse sermão profético é que quando ele estivesse para se manifestar, a humanidade estaria como nos dias de Noé e nos dias de Ló. Se você for em Gênesis, no capítulo 6, a partir do verso 11 até o 13, você vai verificar que Deus resolve destruir a terra nos dias de Noé, e anuncia isto a Noé, por causa do quê? Do aumento da violência sobre a terra. A terra encheu-se de violência e Deus diz, eu vou destruir o homem. Eu vou destruir os animais, vou destruir tudo que eu fiz. Vou poupar você, Noé e a sua família. E mandou que Noé construísse uma arca. Isso está em Gênesis capítulo 6. Então, os dias de Noé foram caracterizados pela violência, pela zombaria. A turma ficava zombando de Noé, porque estava construindo uma arca e não chovia sobre a terra. A Bíblia diz que não chovia. Mas aí Deus fez chover 40 dias e 40 noites e destruiu tudo. Mas era zombaria, incredulidade e violência. Irmãos, como é que está a violência hoje, hein? Está insuportável. É ou não é? As pessoas têm medo de sair de casa, as pessoas têm medo de bala perdida, têm medo de tudo. Os bandidos soltos e os homens e pessoas de bens trancafiados dentro das suas grades, das suas casas. Isto é característica dos dias de Noé. Jesus diz, quando eu estiver às portas, vai estar assim, desse jeito. Dias de violência. Isso é um sinal, irmão. Isso é um sinal. Eu acho que eu falei na quinta-feira passada, que quando eu era menino, as casas tinham áreas lá em Londrina e a gente brincava, ninguém nem pensava em violência. Muito raramente morria alguém atirado, assassinado. Hoje é uma coisa terrível, né? Nós estamos vivendo esse tempo. É o cavalo vermelho do Apocalipse 6, que a Bíblia diz que a paz é tirada da terra, são guerras. Tempos trabalhosos, que a Bíblia fala em 2 Timóteo, capítulo 3. São tantas coisas que eu poderia discorrer para os irmãos e que eu discorro normalmente, mas eu estou dando um estudo mais simplificado para vocês. Mas também, nesse texto que nós lemos, em Lucas 17, Jesus fala que seria como nos dias de Noé e nos dias de Ló. O que acontece hoje com o mundo? O aumento da sodomia, o lesbianismo, o homossexualismo, as paradas gays. Parada gay no mundo inteiro, no Brasil, inclusive em Israel. Em Israel tem parada gay. Irmãos, mais 7 países, como a Holanda, a Espanha, a Bélgica, o Canadá, a África do Sul, a Noruega e a Suécia, já aprovaram o chamado casamento misto, o casamento de gays e lésbicas, com todos os direitos e deveres de um casamento comum. Além de vários estados americanos, lá não é oficial do governo americano, mas vários estados já aprovaram isso, a chamada casamento neutro de pessoas do mesmo sexo. Isso é o multiplicar da iniquidade. Como Deus agiu no passado, Ele vai agir no presente. Então você não tenha dúvida, porque Deus não deixa a coisa do jeito que está. A iniquidade, o mau cheiro da iniquidade está chegando nas narinas de Deus e Deus vai agir. Você pode ter certeza disso. Então, irmãos, esses dias de Ló, daí vem a palavra, ele morar na cidade de Sodoma, daí vem a origem da palavra sodomia, homossexualismo, lesbianismo, essa coisa toda. Hoje você vê isso nos filmes premiados por Hollywood, são esses que tratam desses assuntos. Preste atenção para você ver.
Programas de TV promovendo debates sobre esse assunto. Artistas famosos assumindo que são homossexuais, que são lésbicas. As novelas promovendo o beijo dessas coisas. E aí vai o pico de audiência. Agora, todo quanto é novela da Globo, já foi decidido lá que tem beijo gay. Vai ter cenas gay, porque é isso que dá ibope. Olha, irmão, crente não vê novela não, viu? Isso é lixo. É um esgoto jorrando na sua casa. Toma cuidado com essas coisas. Né? Os filmes, as novelas, né? Artistas famosos saindo, como eles dizem, do armário. Né? Gente famosa fazendo isso. Né? O governo federal, irmão, tem liberado sistematicamente recursos para fazer os congressos de gays e de lésbicas em Brasília. No primeiro, alguns anos atrás, em 2009, 2010, eles liberaram, o governo do PT, 1.200.000 reais. Não tem dinheiro para hospital, mas tem dinheiro para promover congresso de lésbica e gays. Isso tem. Todo ano tem. Todo ano. Estão empenhados nisso, em aprovar a lei da homofobia, né, que vai punir essas... Eu quero dizer uma coisa para você. Esses crimes que fazem como homossexual, mais de 60% desses crimes são praticados por homossexuais contra os seus parceiros homossexuais. Isso eles não dizem na TV. Só dizem que o homossexual morreu e que mataram, mas não diz quem matou. Já quase 70% dos crimes. Isso é estatística. Mas a TV não diz para aprovar, né, para apoiar essa coisa errada. Irmãos, então, são sinais claros da proximidade da vinda de Jesus. Eu quero dar ainda mais um sinal, que para mim é o mais importante de todos. Nós lemos aqui, nesse texto que eu li inicialmente, em Mateus 24, Jesus disse: aprendei, pois, da figueira a sua parábola, a partir do verso 32. Mateus 24, 32 até 36. Jesus ele vai falar então desta parábola. Quando a figueira lança folhas, brota e lança folhas, Jesus diz: sabei que o verão está próximo. Assim, quando virdes todas essas coisas, ou seja, esses sinais que ele enumerou para trás e que nós estamos examinando já há várias quintas-feiras, Jesus diz: quando virdes tudo isso, né, eu vou estar às portas. Não vai passar esta geração sem que todas essas coisas se cumpram. A geração que visse a figueira brotar. Então esse é o sinal mais importante de todos esses que eu estou enumerando para os irmãos. Irmãos, a Bíblia mostra claramente que Israel é simbolizado na Bíblia pela figueira. E a igreja é simbolizada na Bíblia pela videira. Jesus disse em João capítulo 15, eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o viticultor que cuida da videira. Eu sou a videira, vós sois as varas. Agora, quando fala de Israel, a Bíblia diz que Israel é a figueira, é outra árvore que produz outro fruto. Figueira. E Jesus, ele fala no capítulo 24, no sermão profético, que a geração que visse a figueira brotar, não passaria sem que todas as coisas se cumprissem. Ele diz, pode passar os céus, pode passar a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Agora eu vou dar uma informação importante para você. A figueira brotou no dia 14 de maio de 1948. Depois de ficarem espalhados pelo mundo, sem um território, sem nenhum governo, sem um traço de união, os judeus foram espalhados desde o ano 70 da nossa era, quando Roma conquistou Jerusalém e destruiu Jerusalém, destruiu o segundo templo. O general Tito escravizou os judeus, levou o restante lá para
construir o Coliseu Romano e depois os vendeu como escravo no mundo. E eles estão aí perdidos pelo mundo e ficaram assim, sem território, sem governo, sem bandeira, durante 1878 anos. Não existe um paralelo na história como esse. Nenhum povo disperso pelo mundo sobreviveu milênios como os judeus. Irmãos, nós temos 514 anos de descobertos no Brasil. 300 e poucos anos de colonizados. Os judeus viveram 1878 anos, sem governo, sem território. A única coisa que os unia era a língua e a religião, as escrituras. E eles voltaram para Israel em 1948. 14 de maio de 1948 é um fato histórico. Cumpriu-se várias profecias bíblicas, de Ezequiel 36, 34, 36, 37, Isaías 66, verso 8. Várias profecias se cumpriram naquele dia, 14 de maio de 1948. A figueira brotou. E Jesus disse, em verdade vos digo que a geração que vir a figueira brotar não vai passar. Ou seja, tudo vai se cumprir nessa geração. Ô pastor, mas quanto tempo dura uma geração? Essa é a pergunta que você está na ponta da língua para me fazer. Uma geração bíblica, quanto tempo? Irmãos, varia, o entendimento dos teólogos é muito variado. Uns dizem 40, outros dizem 60, outros dizem 70, outros dizem 120 anos. Um cientista alemão, há uns anos atrás, algumas décadas atrás, cristão, ele fez um cálculo, ele pegou todas as genealogias bíblicas mencionadas na Bíblia, meteu no computador, fez um cálculo e descobriu que a média é 53 anos. Mas se nós somarmos 1948 mais 53 anos, quanto que vai dar? Para que ano nós iríamos? 1948 mais 53. 1988. Jesus voltou em 1988? Não, né? Aliás, em 1998, né? Jesus não voltou. Se voltou, eu fiquei, eu não estou sabendo. Então, irmãos, eu quero dizer para você que no meu modo de entender, agora eu vou te dar o meu entendimento. Meu entendimento é que uma geração dura 70 anos. 70 anos. Uma geração bíblica, tá? Vou explicar. Ao último homem que viveu mais de 900 anos, lá no capítulo 5 e 6 de Gênesis, foi Noé. A Noé, Deus disse que o homem estava vivendo demais e pecando demais, e ele iria destruir o homem por causa do pecado, por causa da violência, por causa de uma série de coisas. E ele diz, mas antes ele disse, olha, eu vou reduzir a vida do homem para 120 anos. Se você olhar lá, posso até mostrar para você no capítulo 6, acho que o verso 3, se não me engano, de Gênesis. Deixa eu achar aqui. Por isso que eu gosto de falar com o pedestal, porque aí as minhas duas mãos ficam mais fácil de eu achar os textos. Eu sei de cor, mas às vezes tem que mostrar. Verso 3, Gênesis 6, 3. Então disse o Senhor, ele está falando com Noé, o meu espírito não permanecerá para sempre no homem, porquanto ele é carne, mas os seus dias serão 120 anos. 120 anos. É interessante que quando fizeram o genoma humano, que descobriram o código da vida, mapearam o genoma humano, essa é uma das conclusões que os cientistas tiraram. Eles chegaram a várias conclusões. Duas delas são bem interessantes, eu já falei uma vez aqui, vou repetir. A primeira é que todos os seres humanos que já existiram, existem e existirão, vieram de um único casal. E não era de macaco, não. Um único casal de seres humanos.
A Bíblia diz isso lá em Gênesis, no capítulo 1. Capítulo 1 e 2 está falando que o homem veio de Adão e Eva. Agora, em 2003, cientificamente ficou provado que todos os seres humanos que já existiram, existem e vão existir ainda, vieram de um único casal. Amém? Quantos dizem amém? Tem que ficar esperto, irmão. Mas chegaram a outra conclusão. Que o ser humano tem estrutura física para viver 120 anos. Isso é estudo do genoma. Não vive por quê? Porque come comida poluída, envenenada, dos agrotóxicos, bebe água poluída, respira ar poluído e leva uma vida estressada, correndo para lá e para cá e morre antes do tempo. Não consegue chegar nos 120. Raramente alguém chega lá. Mas ele tem estrutura pelo genoma para viver 120 anos. E Deus disse isso. Os dias do homem, lá em Gênesis 6:3, os dias do homem serão 120 anos. Agora, em 2003, comprovaram isso, aquilo que está na Bíblia. Irmãos, agora que estão começando a comprovar o Gênesis, bem no comecinho, né? Nós já estamos no Apocalipse, da Revelação, e eles estão lá ainda no Gênesis, tentando comprovar as coisas. A ciência anda muito devagar. Deus vai muitos quilômetros na frente, né? Eras e séculos e milênios na frente. Mas a Noé, que viveu mais de 900 anos, Deus disse, os dias do homem vão ser 120. E se você olhar a partir dali, você vai ver que Deus vai reduzindo. Por exemplo, Abraão, por exemplo, viveu 175 anos. Isaac, o filho dele, viveu 180, mas o Jacó, que era neto dele, viveu só 146. E vai descendo, descendo. Quando chega em Moisés, Moisés vai viver 120 anos. O último homem na Bíblia que viveu 120 anos foi Moisés. A Moisés, no Salmo 90, versos 10, se não me engano, Deus diz, revela a Moisés, a duração da nossa vida, escreveu Moisés, é de 70 anos. Se alguns, pela robustez, chegam a 80 ou mais, o melhor deles é enfado e canseira. Mas a duração da nossa vida é de 70 anos. Por isso que eu digo que uma geração dura 70 anos. Essa é a última informação. Irmãos, olha, Davi viveu 70 anos. Quase que não vive os 70 anos. Salomão viveu 70 e as gerações vão descendo. Na Idade Média, nós chegamos a 32 anos a média. Depois, com a descoberta dos remédios, né? Na Idade Moderna, século XVIII, XIX, XX, é que subiu novamente. Hoje nós estamos aí em torno de 70, 80 anos, que é a duração média, que as mulheres costumam viver 4, 5, 6 anos mais do que os homens. Não sei porquê, mas vivem mais do que os homens. Né? Mas é essa a duração. Mas a Bíblia diz é de 70 anos. Agora, eu quero fazer aqui uma especulação para a gente encerrar esta noite. Né? Não o estudo, porque ainda tem bastante coisa ainda para compartilhar com os irmãos. Se essa minha especulação estiver certa, ou seja, se Israel é a figueira mencionada na Bíblia, é o símbolo da figueira, e se a figueira, e se a geração que visse a figueira, que no caso tem 70 anos, não passaria, aí você já ficou esperto e somou. 1948 com mais 70 vai dar 2018. Nós estamos em 2014. Pastor, 4 anos para o arrebatamento, presta atenção. Eu não estou marcando data para o arrebatamento, porque Jesus foi muito claro, ele disse, daquele dia e daquela hora ninguém sabe. E ninguém sabe mesmo, tá? Mas nós podemos olhar para certos textos da Bíblia e tirar o entendimento que o tempo está se escoando, se esgotando. É por isso, irmão, que está difícil viver na face da terra. A cada dia está mais complicado viver na face da terra, principalmente para o cristão nascido de novo, né, que tem o Espírito Santo, ele geme.
Por causa da iniquidade que se pratica no mundo, ao redor dele. Às vezes dentro da casa dele, da família dele. Né? Porque está muito difícil. Por quê? Porque o tempo está se esgotando. Jesus diz, pode passar os céus, pode passar a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Esta é a geração final. Eu sempre tenho falado isso aqui na igreja. Nós somos a última geração, porque somos a geração que viu a figueira brotar. Eu sou da geração de 40. Eu estou incluído nisso. Né? Eu estou querendo, né, ficar vivo para participar do arrebatamento da igreja. Para ter o privilégio de não passar pela morte física, mas ser instantaneamente, num abrir e fechar de olhos, transformado ao som da última trombeta. Aleluia. Vamos ficar em pé. Aleluia, Senhor. Irmãos, quando nós estudamos as Escrituras, nosso coração enche de alegria, né? Porque Deus não nos deixa em trevas. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho. Você, meu irmão, é privilegiado. Privilegiado primeiro por pertencer ao Senhor, por ser nascido de novo, e depois por viver na última geração. A geração que verá a consumação de todas as coisas escritas neste livro, reveladas neste livro, que é lâmpada para os nossos pés e é luz para o nosso caminho. Amém? Quantos foram edificados hoje? Você vai estar aqui na próxima quinta-feira, se Deus permitir? Amém. Então nós vamos dar continuidade. Eu já estou chegando no fim, né, dessa ministração, mas tem ainda algumas coisas para mostrar aos irmãos. Não, ainda tem ainda bastante coisa. Pensei que não tivesse tanta, né? São muitos sinais. Nós paramos no 11 e, se eu não me engano, são 15 ainda. Muita coisa ainda para ministrar ao teu coração. Quero que você se encha de alegria. Olha, irmãos, quantas pessoas gostariam de viver nessa era que nós estamos vivendo e não tiveram esse privilégio, né? Você que acaba de chegar para o reino, eu fico maravilhado com Deus. Deus está salvando gente e colocando e vai prepará-los e levá-los no arrebatamento. E é interessante que Jesus fala disso, que há muitos que virão no fim e que serão os primeiros. E os primeiros que ficam aí não querendo nada com nada, acabam ficando por último. Jesus fala disso também. Vamos levantar as nossas mãos. Pai Santo, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Nós te louvamos pelas revelações proféticas, pelo estudo que estamos fazendo, Pai. Agora nossos olhos estão sendo abertos para olhar o cotidiano de uma maneira diferente. Ó Deus, quando vemos essas coisas, nós devemos nos alegrar, porque a tua palavra diz, alegrai-vos e regozijai, porque a vossa redenção se aproxima. Pai, nós te louvamos porque a nossa pátria está nos céus, e é para lá que nós vamos, Senhor. Quando Jesus vier transformar o corpo da nossa humilhação, para ser conforme ao corpo da sua glória. Aleluia, a tua palavra nos dá esta certeza. E nós aguardamos ansiosamente aquele dia glorioso em que o nosso nome será chamado, falado pelo Senhor e convocado à tua presença. E num abrir e fechar de olhos nós subiremos, Senhor, para estarmos para sempre com o Senhor. Pai, que aqueles que ainda não têm essa certeza venham a tê-la. Até o final desses estudos, ó Pai, possam ter um encontro pessoal com Jesus Cristo e garantir assim, através do selo do Espírito Santo, na sua vida, a certeza de que um dia estarão para sempre com o Senhor. Obrigado, meu Pai, nós te louvamos pelas bênçãos deste dia e também por essas ministrações em nome de Jesus. Amém, amém. Graças a Deus. Aleluia. Você vai reinar com Cristo? Então se prepare que não vai demorar muito. Dá um abraço no futuro rei e rainha que está aí do teu lado.